Oi, gente! Nesse vídeo agora, nós vamos dar continuidade à temática da Base Nacional Comum Curricular, apresentando os princípios pedagógicos que a base apresenta para o componente curricular Educação Física. Então, a base vai tratar os aspectos pedagógicos, informando que todas as práticas corporais podem ser objeto do trabalho pedagógico em qualquer etapa de modalidade de ensino. No entanto, a base ela vai fazer uma proposição do que deve ser trabalhado em cada nível de ensino. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que ao não propor jogos e brincadeiras para o nono ano, por exemplo, a escola não possa inserir os jogos. Ela pode, contanto que atenda a todas as unidades temáticas que foram previstas para aquele nível de ensino. Não impede a inclusão. O que a base propõe é a não exclusão daquela unidade temática naquele determinado nível de ensino. Eu vou dar um exemplo. O primeiro ciclo, né, que é o primeiro e segundo ano. O aluno desse nível de ensino, ele não pode sair desse nível de ensino sem ter visto os jogos do contexto regional, né? Ou então não pode ter deixado de iniciar os esportes de invasão, porque essa unidade temática faz parte desse nível de ensino. No entanto, práticas corporais de aventura, eles não vão estar previstos para o primeiro ano. Isso não quer dizer que o professor não possa fazer uma aula, não possa fazer uma demonstração, por exemplo, de equilíbrio com o slackline, né? Então, ele pode, embora isso não esteja. O que vai determinar isso é como cada escola vai construir o seu currículo, que unidades temáticas elas vai privilegiar em cada etapa e nível de ensino. Então, todos os objetos de conhecimento, todas as unidades temáticas vão poder ser trabalhadas em qualquer etapa e modalidade de ensino. Ainda assim, alguns critérios de progressão do conhecimento devem ser atendidos, né? E aí é importante que para a gente perceber quais são os critérios de progressão do conhecimento que a base propõe. E ela vai propor os elementos específicos das diferentes práticas corporais, as características dos alunos e os contextos de atuação, e vai sinalizar tendências de organização desse conhecimento, como eu já falei no vídeo anterior, né? A dança, por exemplo, a progressão dela parte das danças regionais, as danças brasileiras e as danças do mundo. Então, o aluno ele vai progredir o seu conhecimento primeiro conhecendo o seu contexto, conhecendo o Brasil e depois conhecendo o mundo, tá? Já os esportes, eles vão ser ensinados a partir da lógica interna e da classificação dos esportes. Primeiro vai se ensinar os esportes de invasão, depois os esportes de marca e assim sucessivamente, tá? Então são já outros critérios. A base também vai tratar das práticas corporais no meio líquido, né? Ela não traz a natação como uma prática ou como uma prática corporal a ser ensinada na escola. No entanto, é importante a gente sublinhar a necessidade e a pertinência dos estudantes do país terem a oportunidade de experimentar práticas corporais no meio líquido, quando isso for possível, né? Dado aí a sua importância para a segurança pessoal e o potencial de fruição durante o lazer. Então, a gente sabe que há muitos estados do nosso país, como o nosso, por exemplo, Fortaleza, a gente possui uma área grande de praias, né? A gente possui espaços, né, clubes com piscina. Então, é importante que o aluno ele tenha o mínimo de experimentação possível né, de conhecimento com relação às práticas corporais no meio líquido. Um outro aspecto é a adaptação das práticas corporais. As práticas corporais na escola, elas devem ser reconstruídas com base em sua função social e suas possibilidades materiais. Isso não quer dizer que o professor ele não possa ensinar o voleibol utilizando a rede na altura que os jogadores em geral jogam nos campeonatos. Ele pode. No entanto, ele também deve adequar essa possibilidade de ensino às questões tanto material quanto também respeitando as características dos alunos.
Isso significa dizer que as mesmas podem ser transformadas no interior da escola, com esse exemplo que eu dei, né? E um outro exemplo, por exemplo, as práticas corporais de aventura devem ser adaptadas às condições da escola. Nós não vamos ter condição, por exemplo, de fazer o arvorismo como ele é efetivamente realizado, mas nós podemos criar maneiras e estratégias para que os alunos possam vivenciar atividades próximas ao do arvorismo na escola. Aspecto é o caráter lúdico, que isso aqui nós já vimos também nos parâmetros curriculares, né, a importância do caráter lúdico, de estar presente em todas as práticas corporais, embora a ludicidade não seja o fim último da educação física, a ludicidade ela está presente ou deve estar presente no desenvolvimento das nossas práticas, né? Até pela possibilidade que o aspecto lúdico, que o caráter lúdico, ele apresenta para os processos de aprendizagem. Ao brincar, dançar, jogar, praticar esportes, por exemplo, ou ginástica, ou as práticas corporais de aventura, para além da ludicidade, os estudantes se apropriam das lógicas intrínsecas, ou seja, das regras, dos códigos, dos rituais, das sistemáticas de funcionamento e organização tática. A essas manifestações, né, assim como trocam entre si, com a sociedade, as representações e os significados que lhes são atribuídos. Então, é importante aí que, ao ensinar esses aspectos, o caráter lúdico também ele esteja presente. E aí nós vamos para uma outra temática muito importante na base, que são as dimensões do conhecimento. Os parâmetros curriculares, como a gente viu, eles vão propor 3 dimensões do conhecimento, né? Que é o conhecimento conceitual, procedimental e atitudinal. Isso era o que estava proposto nos PCNs. Já a base, ela vai propor 8 dimensões do conhecimento. Ah, professora, mas eu preciso trabalhar todas essas dimensões numa aula só? Não. Isso vai ser uma evolução, isso você vai aprendendo com o tempo a perceber que, por exemplo, numa aula você pode trabalhar a experimentação, o uso, a apropriação e a fruição, né, que é esse despertar do aluno de estar tão envolvido na atividade, de não perceber nem o tempo da atividade passar, né? É esse prazer, esse gosto pela realização dessas práticas. Então, eu posso, numa aula, trabalhar esses 3 aspectos. Numa outra aula, eu posso trabalhar análise, compreensão e reflexão sobre a ação. Numa outra aula, num outro projeto, eu posso trabalhar só o protagonismo comunitário, né? Ou construção de valores. Então, em todos os momentos da aula, nós vamos ter a presença das dimensões do conhecimento. Tá? Então, a gente vai parar aqui, eu apresentei as dimensões, e aí no próximo vídeo eu vou tratar da especificidade de cada uma delas. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.